Quando o câncer coloretal ele ainda está no seu estágio inicial, ou seja, ele ainda não viajou pela corrente sanguínea para outros locais, para outros órgãos, o tratamento em geral é cirúrgico. A única coisa que nós costumamos dividir em câncer do intestino grosso, que é o cólon, que nasce no cólon propriamente dito, e aquele que nasce no reto, que é a parte final do intestino grosso. Quando ele nasce no cólon, em geral, quando a gente já sabe que o tumor não se espalhou para nenhum outro lugar, a gente trata esse paciente com cirurgia em que é retirado a região afetada pelo câncer, assim como a drenagem linfática. E aí, assim que isso é retirado, isso é mandado para o serviço de patologia, onde o patologista, que é o médico, irá analisar esse material no microscópio. E com isso a gente vai saber a real extensão da doença, o quanto que esse tumor estava se aprofundando na parede do intestino grosso e também se ele porventura se deslocou para algum gânglio na região. Gânglio é o nome que a gente dá para o linfonodo. O linfonodo é o termo mais médico. E com isso, sabendo o quanto o tumor é grande e se ele se espalhou ou não para algum linfonodo, nós saberemos o risco desse tumor um dia voltar. E o risco é dependente então de quanto que esse tumor se aprofundou na parede e se ele viajou ou não por um gânglio. Baseado nesse risco, nós vamos ou não indicar quimioterapia para o paciente depois da cirurgia, com o intuito de tentar destruir essas células que eventualmente estejam circulando. E o tratamento com a quimioterapia pode ser desde um quimioterápico apenas, um remédio apenas, ou uma combinação de 2 medicamentos. Então, em geral, esse é o tratamento para o câncer de cólon. Quando o tumor nasce no reto, que é a parte mais final do intestino grosso, principalmente nos últimos 10 centímetros, em geral, também depois que a gente tem a garantia de que esse tumor não viajou pela corrente sanguínea para outros órgãos, nós costumamos dividir esses tumores naqueles menores, em que geralmente eles vão direto para a cirurgia, e aqueles que já estão um pouquinho maiores, em que a gente vai precisar empregar radioterapia com ou sem quimioterapia para diminuí-lo de tamanho e depois fazer com que o cirurgião opere. Ainda assim, esse material vai ser analisado pelo patologista e posteriormente a gente vai decidir se é ou não necessário empregar também alguma quimioterapia depois da cirurgia. Então é assim que em geral a gente trata os cânceres coloretais em estadio inicial. Para o paciente que diagnosticou com câncer coloretal metastático, ou seja, ele já é avançado, em geral o tratamento ele vai ser com algo que a gente chama de sistêmico, algo que precise ir para o corpo todo. Em algumas situações, nós vamos empregar também a cirurgia, se for possível retirar todas as lesões que o paciente tem. E o legal é saber que alguns pacientes com câncer coloretal metastático podem sim ser curados, mas nem todos os pacientes vão ser candidatos à cirurgia. E quando isso não acontece, a gente vai empregar então ou só a quimioterapia ou a combinação de uma quimioterapia com algum remédio que a gente chama alvo molecular, que são as chamadas drogas-alvo, né? Isso vai depender se o tumor tem ou não determinada mutação. Então é muito importante que o oncologista ele solicite alguns testes genéticos que vão ser feitos no tumor. E hoje, dependendo do tipo de mutação que esse tumor tem ou não, ele vai receber uma determinada quimioterapia com ou sem um remédio que a gente chama alvo molecular. Fora isso, algumas coisas novas têm surgido no câncer coloretal metastático, como por exemplo imunoterapia. A imunoterapia ela não serve para todos os pacientes que têm câncer coloretal metastático. Para que funcione, é preciso que tenha uma característica molecular que é rara, que só acontece em aproximadamente 5% dos casos. Mas para isso, o oncologista precisa então fazer a solicitação deste teste. Em alguns outros cenários, a gente pode lançar mão de tratamentos que vão diretamente, por exemplo, para o fígado, quando as lesões estão restritas ao fígado. A gente pode usar, por exemplo, embolização, quimioembolização, radioembolização e eventualmente até colocar algumas agulhas para queimar algumas lesões. Fora isso, em alguns cenários a gente também vai usar a radioterapia para tentar tratar algum tumor que esteja em algum órgão, mas que seja uma lesão única. Então, em geral, são esses os tratamentos que a gente emprega para o câncer coloretal metastático. O câncer, ele ocorre porque ocorre uma série de mutações e essas células começam a se formar e a se dividir de forma desordenada. Por que o câncer coloretal ele deve ser mencionado com uma ênfase muito especial? Porque ao longo dessas mutações nós podemos parar essas mutações antes de que elas se tornem uma neoplasia maligna,
que é chamado cientificamente a carcinogênese do câncer coloretal, adenoma, carcinoma. Então, durante os exames de prevenção, nós podemos interromper nos exames entre adenoma até se transformar no adenocarcinoma. Então, nós podemos prevenir que esse paciente sofra dessa doença se ele procurar o seu médico, se ele fizer seus exames de prevenção. Os sintomas, as neoplasias, às vezes, elas são assintomáticas, principalmente se elas são lesões pequenas, quando elas ocorrem como lesões pequenas. E mais uma vez eu repito, a importância dos pacientes fazerem a sua prevenção. Nós sempre estamos alertando os nossos pacientes na busca da prevenção, antes mesmo dos sintomas. Então, a presença do sangramento, a alteração do hábito intestinal. O que é o hábito intestinal? Como funciona o intestino desse paciente? Como ele elimina as suas fezes? Como é o seu ritmo intestinal? Alterou? Ele era um paciente que já tinha dificuldade e piorou a sua dificuldade? Ou ele evacuava normal e agora piorou? Ele começou a ter diarreia? Então, são sintomas que ele precisa ficar atento para que ele possa ir atrás do seu especialista. Quanto ao diagnóstico, uma vez ele tendo os seus sintomas, ele vai atrás, então, do seu especialista e nós vamos fazer o diagnóstico. O exame de eleição, ir atrás do seu especialista, quando vai ao consultório, ele é examinado como um todo. Desde uma história clínica detalhada, ele vai falar tudo de como funciona o intestino, se ele vem sangrando, desde quando, às vezes ele nem percebe que vinha sangrando. E o exame proctológico. Não se preocupem com a colonoscopia, não se preocupem com o preparo da colonoscopia, com o exame em si. É realizado sedado, é bem tranquilo. Confie no seu médico, confie no seu especialista. Então, não tenham medo de fazer o seu exame, a sua colonoscopia. O tratamento é importante porque o tratamento requer uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar envolvida, além do cirurgião coloretal, o oncologista, o radioterapeuta, o nutricionista, o nutrólogo e uma enfermeira especializada em estomaterapia. O tratamento mesmo cirúrgico que nós fazemos nas lesões que acometem o intestino, o que é importante? É importante falarmos de como nós vamos acessar a cavidade abdominal. Nós estamos falando da laparotomia, fazer uma incisão. Ou nós vamos abordar por laparoscopia, que é a chamada hoje cirurgia minimamente invasiva. E mais atualmente nós temos até a robótica, que também é denominada cirurgia minimamente invasiva. Alguns pacientes necessitam realizar uma colostomia. Alguns com uma colostomia que nós falamos colostomia temporária, que vão ser reversível, que depois volta um trânsito intestinal normal, e outros com uma colostomia definitiva. A colostomia e ileostomia é apenas você perder um órgão, que é a via intestinal, de como o trânsito passa e deveria terminar na porção final. Não, termina na cavidade abdominal. Mas isso você pode conviver perfeitamente ser inserido no seu contexto social, sem nenhum problema, e poder ter sua vida normal, poder participar de todas as atividades sociais. Meu nome é Rosimeira Almeida Oliveira. Eu descobri a doença há 2 anos atrás. Eu morava em Sobral e vim para Fortaleza. Eu ia no banheiro e sentia uma cólica muito forte, uma cólica, eu não sabia o que era. Aí quando entraram de férias, o pessoal entrou de férias, aí eu voltei a Fortaleza, vim a Fortaleza e procurei o médico. Aí o médico me indicou, minha sobrinha me indicou o Hospital das Clínicas. Aí no Hospital das Clínicas, aí disseram que eu estava com tumor no reto.
Eu pensei em desistir, mas minha família é muito boa, aí eu continuei o tratamento. Foi a época que eu fui à quimio, fui à rádio e continuei. Muita fé em Deus, aí foi na hora que eu cheguei na mão da doutora Estela, melhorou tudo, minha vida. Se eu pudesse falar alguma coisa, eu dizia que em frente à doença, porque vale a pena. A vida vale a pena, a gente passa a dar valor à vida. E atualmente ela está bem, está feliz, mas não é fácil, você não consegue esquecer toda a sua caminhada, todo o seu caminho percorrido para chegar, mas a gente consegue perceber o quanto que ela está feliz, principalmente pela fortaleza dela. E é importante você também ouvir um paciente que teve uma complicação e o quanto que aquela complicação marca o paciente. E é bom ele demonstrar que apesar da complicação, tanto que marcou, mas ao fim de tudo deu certo e ela está ali para contar a história. E a mensagem dela foi muito nítida: não desista, vá em frente. E é isso que a gente sempre diz aos pacientes: não desista, vá em frente que você consegue. Bom, a senhora Rosimeire, ela foi encaminhada ao serviço de coloproctologia do Hospital Universitário Walter Cantídio. Lá, quando fizemos toda a investigação, ela tinha queixa de sangramento transanal, que é um sinal de alerta. E logo na avaliação inicial, no toque retal, foi diagnosticado que ela tinha um câncer de reto e seguimos toda a avaliação completa, colonoscopia e o diagnóstico, o estadiamento à distância. E seguimos o tratamento. Ela tinha um tumor de reto e com todo o estadiamento a opção foi a neoadjuvância, como assim chamamos, que significa a químio e radioterapia desses tumores, que é o tratamento preconizado mundialmente nesses tumores de reto, em que consegue-se fazer o toque. Eu comecei o tratamento da quimio e rádio. E todo dia eu ia, 7 horas da noite e voltava às 11 horas. Eu morava em Sobral, eu passava a semana aqui em Fortaleza e sexta-feira eu viajava, eu tinha um pensionato. Aí toda sexta-feira eu voltava muito ruim. Quando eu tomava essa sessão da rádio, eu provocava muito, ficava muito mal. Toda noite eu passava por isso. 2 meses, todo dia eu fazia a quimio e a rádio, para diminuir o tumor, que a doutora disse que diminuía o tumor e fazia minha cirurgia. E depois de 2 meses eu fiz. Aí ela marcou a cirurgia. O tratamento cirúrgico dela proposto, a via de acesso foi por laparoscopia, uma cirurgia hoje que é a nossa via de acesso preferencial nos pacientes, que é a cirurgia minimamente invasiva. E sempre que esses pacientes com neoplasia de reto submetida a quimio e radioterapia, se realiza também a ileostomia. Tive que me recuperar, fui para casa, subi alta, fui para casa. Aí voltei para o hospital, deu problema no meu pâncreas. Comecei uma dor muito forte, aí teve que fazer outra cirurgia. Nós inicialmente fizemos uma drenagem e depois dessa drenagem nós tivemos que fazer uma pequena reintervenção cirúrgica minimamente e assim se resolveu. Aí depois de 1 ano, 2 meses eu tirei a bolsa, aí estou aqui, tá tudo bem. O que ela representa conosco são esses 2 aspectos. Um aspecto de que você pode ter complicações ao longo do tratamento, e a família, o apoio da família é o aspecto mais importante para que ela não desista.